paz, amados irmãos. Estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra para que nossas vidas sejam abençoadas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença e o agir do Espírito Santo, porque eu sei que tudo passa por Ele. Essa semana eu estava até colocando, Senhor, eu estou achando que às vezes as palavras estão ficando um pouco parecidas, assim, meio parecidas demais, né? E o Espírito Santo falou, sou eu que estou conduzindo. Então, quer dizer, realmente, Ele está conduzindo, Ele define todas as coisas. E, como eu sempre digo, Ele é o meu melhor amigo, só que é o melhor amigo Deus. Então, se Ele falou que está conduzindo, eu aceito plenamente e entendo que Ele está realmente conduzindo. Então, tudo que eu falar aqui hoje será para a honra e glória do nome do Senhor e será para a edificação de nossas vidas. O tema de hoje é um tema muito conhecido. Eu vou falar sobre família. Família, um tesouro precioso. Família é uma coisa interessante, né, irmãos? Cada um tem a sua, as famílias são diferentes. E às vezes as pessoas pensam assim, aquela família lá é uma família perfeita, uma família bacana. Mas eu queria te dizer o seguinte para você, não tem família perfeita, até porque as pessoas não são perfeitas. Mas cada família é de um jeito, mas é a família que nós temos. E aí, eu quero começar com um texto aqui, que você de repente vai pensar, por que o Gilmar está colocando esse texto aí? Esse texto nem fala de família claramente, mas você vai entender daqui a pouco por que esse texto está aqui. E esse texto, ele fala de quando Davi estava fugindo de Saul. Davi estava fugindo de Saul e ele se escondeu numa caverna. E nós vamos ver o desenrolar dessa história. Primeiro Samuel 22, de 1 a 4. Diz assim, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. O que eu quero enfatizar nesse texto? Quem eram aqueles 400 homens? Quem eram aqueles 400 homens? Não eram pessoas que muitos queriam perto. Eram pessoas que, pelo contrário, muitos queriam longe. Mas o que nós vemos aqui no texto quando fala, no versículo 2? E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Homens endividados, de espírito desgostoso. Não devia ser uma turma fácil, mas eram 400 homens. E o que começou a mudar na vida desses homens? Que Davi se colocou como capitão na vida desses homens. Homens que eram rejeitados, homens que muitos não queriam nem perto, homens desvalorizados. Eles acharam alguém que enxergou algo neles. E eles acharam um capitão. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tinha falhas, tinha erros, mas a palavra fala, um homem segundo o coração de Deus. E Davi viu esses homens e passou a ser capitão desses homens. E nós vamos ver aqui um pouquinho à frente como esses homens foram guiados por Davi.
em 1 Samuel 23, de 1 a 5, fala assim: E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais ainda a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Aqui a gente começa a ver a diferença, irmãos. Aqueles homens, que eram homens que ninguém queria, que eram homens rejeitados, passaram a ter um capitão, passaram a ter um líder. E estes homens, mesmo preocupados com o que poderia acontecer, eles seguiram a Davi para livrar Keila. A cidade precisava ser salva. E o que acontece? Davi por 2 vezes questionou o Senhor. Ele confirmou com o Senhor. E no versículo 2 o Senhor fala: E livrarás a Keila. E no versículo 4 fala: Dou os filisteus na tua mão. E no versículo 5, a grande diferença fala: Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. É importante que os irmãos notem como as pessoas foram transformadas. Aqueles homens, eles tomaram um novo rumo na vida. Eles tiveram alguém que confiou neles. Eles tiveram alguém que conduziu eles num caminho bom. E eles passaram a ser pessoas valorizadas. E aí, por que eu trouxe esse texto? Porque nós devemos valorizar a nossa família. Nossa família precisa ser valorizada. Nós, muitas vezes, podemos ter uma família que achar que não, a família tinha que ser diferente. E às vezes a família do vizinho é mais bonita, aquela família de anúncio de margarina, que é tudo perfeito. Mas como eu já falei, não existe família perfeita, porque a família é feita de pessoas imperfeitas. E aí, por que eu trouxe essa história desses homens, desses 400 homens? Porque, irmãos, muitas vezes, de repente você está achando que a sua família tem pessoas que não estão merecendo nada seu, não merece sua atenção. Muitas vezes pessoas de fora enxergam sua família como uma família que não tem nada para oferecer, uma família que é para ser excluída, uma família que não tem valor. Mas eu quero te dizer o seguinte: assim como aqueles 400 homens recorreram a Davi, a sua família tem que recorrer ao Senhor, a um Deus Todo-Poderoso, porque a sua família tem valor sim, porque ela é a sua família. E como eu falei, não importa como vem a sua família, o que importa é que sua família precisa ser valorizada, a sua família ela precisa ser amada, e você precisa ser alguém na sua família que entende que a história precisa ser bem executada de acordo com a vontade de Deus. Porque nós entendemos claramente que primeiro vem a Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Você precisa cuidar da sua família. E uma coisa interessante, por que eu estou falando isso? Há uns dias atrás eu vi uma colocação muito interessante em Facebook dizendo: se essa quarentena se prolongar, eu troco de família ou continuo com a minha família?
Assim, foi uma brincadeira, uma coisa que foi colocada, mas que me levou a refletir. Irmãos, quando essa pandemia terminar, como a sua família vai te enxergar também? Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes não estão sabendo administrar o seu tempo juntas. Eu sei que não é uma situação fácil, porque assim, a vida de muitos parou, as pessoas estão muito concentradas dentro de casa, estão vivendo um momento que muitas vezes não é agradável. A gente não pode sair para visitar as pessoas, nós não podemos estar com as pessoas, não é um momento agradável, não é um momento bom. O que torna esse momento menos pior é saber que Deus continua no controle. Mas aí eu quero te colocar o seguinte: quem garante que nunca mais vai ter outra pandemia? Irmãos, daqui a pouco vai ter gente apavorada quando isso tudo acabar, pensando: se tiver uma outra pandemia, como é que eu vou ficar junto com a minha família de novo? Como que nós vamos viver? E é que eu quero falar: muda essa história, muda esse quadro. A sua família tem que saber que se um dia tiver outra pandemia, que ela vai poder contar com você, que vai poder ter momentos bons, momentos agradáveis junto com você. Porque uma coisa que eu tenho certeza, Jesus vai voltar um dia. Agora, Jesus vai voltar quando? Não sei, mas eu sei que Ele vai voltar. Mas eu sei que nesse meio tempo tem grandes chances de ter outras pandemias. E aí o que sua família vai pensar? De repente no futuro a sua família vai estar mais preocupada de passar um tempo perto de você do que preocupada com algum vírus. Então, por que eu estou trazendo essa palavra? Família, um tesouro precioso. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa fazer com que esses momentos de confinamento sejam momentos bons, sejam momentos agradáveis. Chama a família para ler a palavra, chama a família para ler um livro, chama a família para jogar um jogo, chama a família para conversar, pega retrato antigo da família para olhar, chama a família para fazer algo junto. Esse momento tem que ser um momento agradável seu com a sua família. Isso precisa ser vigiado. Irmãos, e como eu falei, a família é um tesouro precioso. Tem pessoas que pensam que a família é no meu trabalho. Não, no seu trabalho tem pessoas que estão ali desempenhando uma função, pessoas pagas, pessoas que estão ali. Mas se você ficar doente, quem vai cuidar de você é a sua família. O patrão não está errado, vai ter que botar alguém no seu lugar, até porque a engrenagem tem que continuar. Mas é com a sua família que você pode contar. Então, o primeiro tópico que eu quis trazer aqui hoje: valorize a sua família. Valorize a sua família. Eles são importantes para você. E é a sua família, com defeitos, com qualidades, mas é a sua família. Você tem que vigiar para não desmerecer a sua família. E é o que eu falei, muitas vezes as pessoas olham: aquela família ali é perfeita, queria que a minha família fosse assim. Eu te digo, não tem família perfeita, porque as pessoas não são perfeitas. Mas eu creio que tem famílias que procuram gastar tempo junto, que procuram estar juntos e que procuram fazer com que os momentos juntos sejam agradáveis. Cuide da sua família, ame a sua família. Faça algo pela sua família, para que se um dia tiver que haver um novo confinamento, a sua família não fique preocupada e pense assim: no meio de tudo, de toda aquela pandemia, eu tive momentos bons com a minha família, eu tive momentos bons. Não faça com que essa pandemia fique pior do que está. Não faça com que o isolamento seja uma coisa pior do que está. Faça a diferença. Faça a diferença. E aí eu quero pegar aqui um outro texto de Josué, porque Josué chamou o povo para se comprometer totalmente com o Senhor. E nesse texto de Josué 24, de 14 a 24,
é um texto que se encaixa bem nesse pedaço aqui que eu quero falar. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Interessante aqui como Josué estava chamando o povo para um comprometimento com o Senhor. Mas é interessante no finzinho do versículo 15, quando ele coloca: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu achei bonita essa posição de Josué, porque ele trazia para o povo o que era necessário. Ele estava explicando para o povo o que era necessário. Mas ele botou: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele, naquele momento ali, ele estava definindo que o povo podia até rejeitar o Senhor, mas ele e a casa dele estariam servindo ao Senhor. Eu achei bonito porque assim me passou uma posição de família. Ele estava levando para o povo, mas se o povo não quisesse, para a família dele já estava definido. Para a família dele já estava estabelecido. E eu via assim uma posição de um cuidado, de um guardar a família. Se o povo não quisesse, ele e a família dele queriam o Senhor e serviriam o Senhor. E aí é interessante, né, que assim como Josué definiu, você também precisa definir. Porque muitas vezes você vai falar: Gilmar, mas na minha família nem todos são convertidos, alguns são, outros não. Como é que eu faço? Como é que eu defino? E eu te digo, meu irmão, minha irmã, você pode definir sim perante o Senhor. Porque a salvação é individual, mas você pode assumir um compromisso e ter fé que você vai orar, que a sua casa vai servir ao Senhor. Porque a sua fé é algo que ninguém pode mexer. E se você definir e orar, você vai ver o resultado disto. Entregue Deus em oração para sua família e você vai ver o que vai acontecer. Porque Josué, ele definiu a situação da família dele. Josué era um líder e ele trouxe para o povo, mas ele definiu o que seria feito com a família dele. Eu vi muito zelo. E você tem que clamar pela sua família, interceder pela sua família. Outro ponto muito interessante é que ele fala que os deuses tinham que ser retirados. Os deuses estranhos. E no versículo 23, ele diz: deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Eu quero falar para você neste momento
que é muito importante você ver que deuses estranhos estão entrando na sua casa, que deuses estranhos estão entrando na sua família. Você precisa ficar atento, porque antigamente esses deuses eram estátuas, imagem. Aí de repente você fala, mas Gilmar, na minha casa não tem imagem de nada, né? Mas hoje, o que seria deuses estranhos? Seriam coisas que você permite que entre na sua casa, talvez até pela internet, talvez até pela televisão, mas coisas que não edificam a sua casa, não edificam a sua família. Por isso é importante que os deuses estranhos sejam retirados do seu lar. E aí muitas vezes você vai falar assim, Gilmar, não é tão fácil, nem todo mundo da minha casa é convertido. Tem atitudes que você vai poder tomar de imediato para tirar esses deuses estranhos, né? Se seu filho for pequeno, for solteiro, tem coisas que você pode tomar atitudes, mas de repente um filho casado que já mora com você e tudo, ou que mora no quintal. Então são situações que você vai ter que muitas vezes estar orando e se posicionar, dizer o que é certo, o que é errado. Às vezes, da família, o marido não é convertido. Então, a esposa, com sabedoria, ela vai estar orando, vai estar intercedendo, colocando para o Senhor. Mas é importante que os deuses estranhos saiam do meio da sua família. Porque, irmãos, a Bíblia, ela é viva. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. O que Josué trouxe aqui é o que nós vivemos hoje. Temos que sim cuidar das nossas famílias, temos que pedir que deuses estranhos não venham para o nosso lar, porque o Senhor é santo e Ele quer a plenitude de tudo. O Senhor quer uma adoração plena, e onde tem deuses estranhos, a adoração ao Senhor fica fraca. E eu quero ler com os irmãos aqui o último texto, que é Jó 42, de 10 a 17. Fala assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Irmãos, primeira coisa aqui no versículo 10 que eu achei interessante, que fala que o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía antes. A história de Jó é muito conhecida, Jó foi tentado, passou por muitas dificuldades, mas o que eu quero pegar aqui em relação à família? O cuidado de Deus, que Deus abençoou em dobro. No versículo 13 fala assim, também teve 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, aqui eu vejo uma atuação maravilhosa de Deus, porque eu creio assim, um filho não substitui o outro. Mas eu creio no agir de Deus, que como Deus estava restaurando tudo, Ele restaurou a família de Jó. Eu creio que Deus fez um sobrenatural na vida de Jó e da esposa, para que eles pudessem viver sem sentir a perda dos filhos que se foram. Porque, como eu falei, eu entendo que um filho não substitui o outro. Mas eu creio que Deus fez algo maravilhoso, algo assim que eles conseguiram viver sem a dor de ter perdido aqueles filhos e se alegrando com os que chegaram. E
eu vejo assim, uma restauração completa. A família de Jó foi restaurada. E eu quero te dizer, assim como Jó restaurou ali tudo na família de Jó, ele pode restaurar tudo na sua família também. Porque tudo que nós estamos lendo aqui, irmãos, são coisas que ficaram para nós de ensinamentos. De repente sua família está tão problemática que você pensa assim, tem restauração para minha família? E eu digo para você, tem sim. Tem sim. E você é alguém que precisa se colocar como uma coluna na sua família. Você que serve ao Senhor, você precisa fazer a diferença na sua família. E muitas vezes a sua diferença vai ser notada, primeiro, pela sua oração e segundo, pelo seu posicionamento. Josué se posicionou e Deus abençoou. Vocês veem que aqueles homens os 400 homens que ninguém queria, se transformaram em guerreiros. Se transformaram em pessoas que foram lá libertar uma cidade. Por quê? Porque algo foi mudado na vida desses homens. Eles entenderam que Davi era o guia deles. E nosso guia aqui nessa terra é o amado Espírito Santo, o grande amigo de todas as horas. E Deus quer restaurar a sua família sim, como restaurou a família de Jó. Aí você diz assim, será que é possível? Minha família é tão complicada. E eu te lanço uma pergunta. O que seria impossível para o nosso Deus? E eu te dou a resposta. Nada é impossível ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu creio, Senhor. Eu creio na restauração das famílias. Eu creio que a família é um projeto seu, Senhor. E eu quero te suplicar, Senhor, que onde chegar essa palavra, Senhor, que famílias serão restauradas, que famílias serão cuidadas, que se tem família que estava achando que o Senhor não estava de repente no controle de tudo, que possa voltar a entender que o Senhor continua no controle. Senhor, restaura cada família, traz conversões, Senhor. Senhor, ouve as orações dessas mães, desses pais. Senhor, quantos familiares estão desviados, quantos familiares precisam se converter aos teus pés. Mas, Senhor, neste momento, eu te suplico que o Senhor renove a fé daqueles que te servem, renove a fé daqueles que andam contigo, Senhor, para que eles possam orar pelos seus familiares, para que eles possam se posicionar perante os seus familiares, que eles possam realmente ser colunas, Senhor, em seus lares e possam ver, Senhor, realmente suas famílias transformadas. Senhor, abençoa todas as famílias que ouviram essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, que esses momentos que essas famílias têm passado juntos possam ser momentos mais prazerosos, que haja mais preocupação de um para com os outros e que, acima de tudo, eles entendam que o Senhor continua no controle, que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continua agindo. Senhor, em nome de Jesus, que as famílias sejam abençoadas, que as famílias da nossa congregação sejam abençoadas, que as famílias no mundo, Senhor, possam ser abençoadas neste momento tão difícil de pandemia. Senhor, que as pessoas possam pensar assim, se tiver que passar isso de novo, passarei de novo com a minha família, porque é a minha família. Senhor, eu te louvo pela minha família, eu te louvo pela família dos irmãos que estão aqui, eu te louvo pela família dos irmãos dessa congregação, eu te louvo por cada família representada no Brasil e no mundo, porque sei que o Senhor ama as famílias, eu sei que o Senhor tem algo para as famílias, por isso nesse momento eu clamo pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as famílias. Onde estiver uma família, Senhor, que ali esteja o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu poder, a Tua autoridade. Espírito Santo, continua nos guiando nesse momento de pandemia, continua fazendo com que nós tenhamos sempre palavras sábias, palavras vindas de Ti para abençoar outras vidas. Espírito Santo, continua nos guiando e eu creio que no momento certo o Senhor vai trazer definição para todas as coisas,
para essa área de saúde, para a área financeira. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor não define esse dia, nós te suplicamos que nossas famílias sejam guiadas por Ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que ama tantas famílias, que protege as famílias, que continua cuidando das famílias. Senhor, restaura, Senhor. Faz algo novo, traz algo novo, e que nunca nenhum cristão venha querer desistir da sua família. Mas entenda sempre que o primeiro passo é orar, o segundo é se posicionar e o terceiro é esperar o tempo do Senhor agir, porque o Senhor não rejeita a oração do teu povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que está sempre atento ao clamor do seu povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que deixou a palavra para nos guiar. Espírito Santo, continua nos guiando. Tu és majestoso, adorado, supremo, querido, aquele que sabe de todas as coisas, e nós cremos que até aqui o Senhor nos guiou e o que o Senhor vai continuar nos guiando. Nós te exaltamos por tudo que o Senhor representa em nossas vidas e dizemos mais uma vez: guia-nos, guia-nos, porque o Senhor tem poder e autoridade sobre nós para fazer isso. Nós te suplicamos, Pai, continua cuidando de nós, continua fazendo algo em nossas famílias, e que todos possam se sentir amados, guardados e protegidos pelo Senhor. Amém. Irmãos, não desista da sua família. Não desista nunca. Mesmo que as situações digam para você desistir, sua família é um projeto de Deus. E a sua família, cuide dela. Família é um bem muito precioso, é um tesouro, e que cada um tem que cuidar da sua. Que Deus abençoe poderosamente a todos e que você possa, no meio disso tudo que foi falado, pelo menos uma coisa você tem que entender: eu vou cuidar da minha família. E que você faça isso, porque é um tesouro precioso. Que Deus abençoe a todos e nos guarde.